Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa proposta, primeiro ciclo, né, de conferências virtuais da LAEMA, Liga Acadêmica de Engenharia Essa apresentação aqui, onde é que está no computador? e Microscopia Aplicada, a professora Eliane, que está aqui com a gente. Fico muito feliz de ela ter aceito esse desafio, né, porque é um grande desafio a gente estar conectado com mais de 120 pessoas online, não é isso, Eliane? Gostaria Maravilha, de muito saudar bom. E a gostaria, participação. sim, olha, boa tarde para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui com os meus colegas, amigos de trabalho, né? E estar compartilhando, tentar compartilhar alguma experiência com os médicos em formação, que eu acho que é um momento, assim, muito importante na vida da gente, né? Momento da faculdade, e a embriologia, ela é apaixonante, cada vez mais traz para nós, assim, reflexões muito, muito, muito bacanas, né? Então, eu espero que seja útil e meu abraço para todo mundo. Tá Sim, certo? eu não tenho dúvida do tanto que você tem a contribuir com todos nós. Será uma tarde muito rica, pessoal, de discussões. Eu queria agradecer enormemente, professora Eliane, ter aceito o convite. Para a gente é uma satisfação enorme. Para aqueles que ainda não conhecem a professora Eliane, ela foi nossa colega do Departamento de Morfologia, professora, se aposentou muito recentemente, e era ela que comandava o módulo Gênese e Desenvolvimento. Então, é, assim, uma honra enorme tê-la aqui com a gente. E aí, pessoal, a gente pode organizar da seguinte forma: a professora Eliane tem uns slides para apresentar, e foi passado o link dos 2 vídeos que ela mesma sugeriu para vocês. Eu acredito que todos assistiram, porque é um debate, né, sobre a abordagem do que traz o documentário Flores de Marcela e o documentário Eu, Vitória. São muito interessantes os 2 documentários, eles tocam profundamente a nossa alma, pelo menos a mim tocou bastante. Ele também traz muitas questões, vamos dizer, sob o ponto de vista científico, de um lado, né, do porquê das alterações, das malformações, e do outro lado, algo muito importante, que eu considero muito difícil ensinar, né, mas a gente pode compartilhar, e aí é onde entra a professora Eliane, que é essa conduta do comportamento médico na notícia, em conduzir o acompanhamento, o que seja, no que se refere às malformações. A professora Eliane, ela é neonatologista, ainda em atividade, né, trabalha na MEAC, então ela tem uma história de vida, mesmo na luta contra o aborto, isso é muito forte, sempre foi, eu acho que continuará sendo, e ela vai trazer, então, essa experiência dela como pessoa e também como médica que acompanha aí os neonatos, não é isso, Eliane? Espero não ter esquecido nada. Então, assim, tem pontos para discutir em relação aos documentários, eu deixo na mão da professora Eliane para ela conduzir, se você quer inicialmente fazer a sua apresentação e depois trazer para o documentário. A bola é toda sua e eu sei que o gol vai ser de placa, viu? Muito obrigada. Vocês vão colocando aqui no chat, Eliane, fique tranquila que eu acompanho o chat junto com os meninos da Liga. Na hora que você for apresentar, a gente vai desaparecer. E a sensação é que a gente está sozinho, mas não está. Já estamos 138 pessoas. E na hora que você estiver pronta para começar, você pode começar, tá bom? Olha, muito obrigada, Virgínia. Vocês estão vendo a tela? Sim, estou vendo sua tela, zigoto, embrião unicelular. Ótimo. Então, eu posso começar, assim, uma breve... Sim, por favor. Fala de alguns minutos. Pronto. A sala é toda sua, viu? Pode fazer a condução, eu vou te ajudar aqui no chat. Certo. Qualquer coisa, você, por favor, interrompa, tá certo? Tá bem, tranquilo. Pois então tá. Muito obrigada. Obrigada, digo eu. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar nessa sala importantíssima que é do módulo Gênese e Desenvolvimento. Como a professora Virgínia falou, a gente tem uma vivência de neonatologia, não é? Médica neonatologista, concursado da Maternidade Escola da Universidade Federal do Ceará. A gente trabalha lá há 34 anos. Então, eu não sou velha, mas também não sou nova, não é?
Então, tem alguma vivência, e aí o nosso ativismo, o fato de sempre termos coordenado o módulo de Gênese e Desenvolvimento, deve-se ao fato de que o que existe de mais extraordinário na minha percepção é o desenvolvimento humano, porque a vida humana, o ser humano, ele tem uma vivência intrauterina, né? Depois nasce, aí tem uma fase de transição, de adaptação para a vida extrauterina. Então, é muito importante a gente estudar todo esse momento de transição, que alguns autores dizem, assim, alguns períodos diferentes, mas uma média de 5 dias, onde adaptações ocorrem da fase embrionária, da fase fetal, né, do nascimento até a assumir a vida extrauterina. E, finalmente, a vida extrauterina. Então, o ser humano, todos nós fomos embriões, fomos fetos, passamos por essa transição e agora estamos nesse ciclo extrauterino, não é? Um desenvolvimento, então, contínuo, que começa na fecundação, quando o zigoto, e o Muri Persson, no nosso livro de embriologia clínica, que é um livro, assim, a gente não cansa de estudar, e ele é extraordinário, porque quanto mais passa o tempo, mais experiência ou vivências a gente vai adquirindo, mais a gente volta a esse livro e vai lendo as linhas e as entrelinhas, não é? E aí, nesse zigoto, que o Muri chama de embrião unicelular, temos a definição genética, o sexo genético, o patrimônio genético, enfim, o indivíduo começa seu desenvolvimento, e aí a gente vai ter a fase do desenvolvimento do bebê até chegar ao útero, que são os 6 primeiros dias, na verdade, os 5, porque a anidação começa no 6º dia, o início da anidação, né? Que a gente tem aquele modelo lindo, maravilhoso, que é o início da implantação do blastocisto, que eu acho assim, os modelos da embriologia são muito lindos, né? Então, essa fase desses primeiros 5 dias, hoje eles estão na pauta, né, da contemporaneidade. Por quê? Porque interessa as empresas de biotecnologia, interessa para as situações de fertilização in vitro, para estudos, enfim, só esses 5 primeiros dias do desenvolvimento humano, eles dão para se estudar, né, uma vida, vários cursos de pós-graduação, né? Aí a gente vai desenvolvendo, até a 8ª semana temos o período embrionário, que é um período de maior vulnerabilidade, é o período mais crítico do desenvolvimento. Depois, a partir daí, nós temos o feto, não é? Até o momento que nasce, porque feto é filho que ainda não nasceu. Então, nascendo é neonato. E hoje, a neonatologia, ela com os avanços, ela é extraordinária, porque nós temos, para vocês terem ideia, depois, na quarta que vem, a gente vai mostrar, né? Não sei se está aqui nesse conjunto de diapositivos, mas, por exemplo, a Millia Taylor, que nasceu com 284 gramas, 21 semanas e 6 dias de gestação, e ela não tem sequelas, ela nasceu em 2006. Então, a partir daí, é neonato, vai se desenvolvendo, e tem todo o desenvolvimento dos caracteres sexuais, secundários, o ser humano vai cada vez mais se desenvolvendo, até que chega na fase de senescência, né, que é a etapa final do ciclo da vida humana. Então, a gente tem hoje conhecimentos científicos que nos dão uma gama de informações, a genética molecular, né, a biologia do desenvolvimento, são estudos já que nos ajudam bastante, muito embora a gente ainda falte, né, ainda falta muito para se conhecer, para se estudar, e ciência é a construção do conhecimento, né? Então, essa fase pré-implantação, que são os primeiros 5 dias de vida do bebê, elas são
muito estudadas, muito importantes hoje, na atualidade, e só para mostrar aqui os embriõezinhos congelados, que os estudiosos dizem para nós que o tempo de congelamento dos embriões hoje é indefinido, e a gente tem bebês que já nasceram depois de ficar 24 anos congelados, né? Então tem muita coisa para se estudar, mas a gente chama atenção, vocês ainda vão estudar isso, e rever, né? Na terceira semana do desenvolvimento, começa o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, terceira semana do desenvolvimento, olha só, as 4 primeiras semanas, elas são muito importantes, e a mulher geralmente nem descobre, nem sabe que está grávida, né? Daí porque já se tem a compreensão, né, de que a gente deve cuidar da saúde da mulher durante toda a sua etapa de adolescência, adulto, jovem, o período fértil, porque a maioria das gestações, a pessoa vai descobrir depois que já passou um tempo. Mas, enfim, a placa neural são essas células amarelinhas mais altas, né, nesse disquinho tridérmico, elas começam a se desenvolver, não é? E aí a gente vai ter a formação do tubo neural, que a placa neural vai dar origem ao tubo neural. Então, o fechamento do tubo neural é muito importante. Então, geralmente, a maioria dos livros de embriologia dizem que no 24º dia do desenvolvimento, fecha-se o neuróporo cefálico, rostral, né? Então, o que são as malformações do sistema nervoso, a maioria delas, e são muito comuns, ocorrem nessa fase, no primeiro mês de gravidez, quando muitas vezes a mulher nem desconfia que está grávida, né? E aí é uma falha nesse fechamento, nesse desenvolvimento. Então, muito no comecinho, né? A gente tem aqui mostrando, vocês vão estudar, né, isso no momento oportuno, mas só essa figura, inclusive, já é de conhecimento, né, da maioria, acho que da turma. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção, gostaria de trazer aqui a reflexão seguinte: o termo anencefalia é um termo que não é correto, vocês já sabem disso. O termo correto é meroencefalia, porque falta uma parte do encéfalo. E o que é o encéfalo? O encéfalo é o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. Então, o cérebro são os hemisférios cerebrais. A falha, o defeito, ele acontece a nível de cérebro, às vezes pega cerebelo, e a calota craniana. Essa malformação, ela não é uma malformação tudo ou nada. Cada bebê é único e cada malformação, ela tem uma peculiaridade, ela tem um tipo de falha, de defeito, né? Então, o que habitualmente falta são os hemisférios, ou parte dos hemisférios cerebrais que ficam expostos, e também o cerebelo. O tronco cerebral, ele é preservado na maioria das vezes, não é? E o tronco cerebral, nele, é que está os sinais vitais, os comandos da vida, pressão arterial, né? Respiração, sono, vigília e etc., são controlados, a maior parte, pelo tronco cerebral. Então, é uma criança que nasce defeituosa e ela tem sinais vitais. Ela é um ser humano vivo deficiente, com uma deficiência grave. Não é um natimorto. Isso aí parece simples, mas há quem diga que é um natimorto. Claro que é importante a gente perceber que há interesses diversos, não é? E na maioria dos livros de neonatologia, por exemplo, se fala muito pouco, se diz, vivem poucas horas. Então, a gente sabe o quê? Que a maioria desses bebês são abortados. Então, esses dados, eles não correspondem ao que acontece de fato, né? E aí, é um momento em que
você vai... E a medicina, ela é um desafio é desafiante todo dia. Todos os dias, eu agora na pandemia, tenho ido todas as manhãs para a unidade 1 da maternidade escola. Então, eu praticamente estou responsável por essa unidade. E aí, todos os dias é um desafio, porque a gente tem que lidar com a doença, não é? A gente tem que lidar com o doente, o médico lida com a família. Então, é um desafio. Por isso que eu sugiro, né, assim, hoje, nós profissionais da saúde, principalmente os médicos, devemos investir em adquirir a expertise na área da comunicação e do biodireito, né? Porque no primeiro mês, no mês de março, começo de abril, não lembro bem a data, o primeiro bebê que eu peguei, que eu fui cuidar na unidade 1, a mãe e o pai enfermeiros do interior da Paraíba, e eles colocaram na justiça, né, a situação toda, foi um procurador que se envolveu, porque eu falei que a mãe, quando está presente, o bebê evolui mais rápido. Isso é para todo bebê, não é? Não é só para um bebê específico, porque esse tinha um desconforto respiratório que não passava nunca. E aí a gente, com medo do coronavírus, eu pedi uma tomografia, não veio a tomografia, não veio o coronavírus, mas veio uma malformação complexa do pulmão, dos pulmões do bebê, né? A gente deu alta e a história ainda se prolongou. Mas o fato é que foi um desafio lidar com o pai que ligava da Paraíba, com a mãe que estava aqui, toda a logística da família foi assim, o bebê ficou meses até que eu chegasse, né, na vez de cuidar dele, e aí o procurador é que dava o resultado dos exames para o doutor Edson, diretor da maternidade. E foi uma situação muito delicada. Então, a gente deve já, do começo, do primeiro ano, do primeiro dia da faculdade, lembrar que a gente nós médicos lidamos com a doença, lidamos com o doente, que não são sinônimos, né? E lidamos com a família dessa pessoa que está vivendo essa situação de adoecimento, tá certo? E aí, então, a medicina é uma ciência humana que tem uma base biológica, tá certo? E aí, na anencefalia, que a gente vai falar anencefalia, porque é o popular, mas todos sabemos que é a meroencefalia, que é a ausência parcial do encéfalo, né? Então, as causas, bom, a gente tem várias causas, né? Genética, tem um componente genético, é multifatorial, muitas não se sabe a causa, não é? Mas tem um pouco de consanguinidade, né? Causas ambientais, tá certo? Solventes orgânicos, irradiações, né? O alcoolismo, chama atenção para o álcool, que hoje já se sabe que não existe dose segura de álcool para a grávida, tá certo? Porque até pouco tempo atrás, a gente tinha nos livros uma quantidade X de álcool que a gestante poderia ingerir. Hoje, o que nós já temos de informações é que nenhuma quantidade de álcool é segura para o bebê, né? Então, o alcoolismo, antidepressivos, anticonvulsivantes, tá certo? Drogas antimetabólicas. E essa doença, ela pode ser prevenida, não é? Com a ingestão de ácido fólico, porque a deficiência de ácido fólico, já se tem estudos consistentes mostrando que o ácido fólico, ele não se sabe bem exatamente como ele age, mas há estudos que mostram que ele ativa genes que fecham o tubo neural. Então, já se sabe que há casos em que 70% dos defeitos de fechamento do tubo neural são preveníveis se usarmos o ácido fólico. Agora, o ácido fólico deve ser ingerido por uma moça em idade fértil, por uma mulher em idade fértil. Por quê? Olha, a gente chamou atenção que muitas vezes, quando a gente descobre a gravidez, já está no segundo mês,
já passou o primeiro mês. Então, para o defeito de fechamento de tubo neural, para aquela gravidez já não vai servir. Então, já tem recomendações das academias de pediatria americana, brasileira, Ministério da Saúde, de colocar ácido fólico fortificando alguns alimentos, né? Então, também a gente chama atenção que a maioria dessas crianças, elas têm todo o corpinho normal, tá certo? Todo o resto do corpo tem o desenvolvimento normal. E aí, né, a gente já passou por várias fases, né? O conselho já definiu, já tem toda a parte normativa, de que não se dá diagnóstico de morte encefálica para esse bebê, tá certo? Todo mundo já mais ou menos sabe disso, não é? Porque antes tinha-se debates, quando tinha um bebê, um anencéfalo, aí a gente ia para a rádio, para a televisão, a família, tem um bebê lá em Messejana precisando de um coração, aí a família queria o coração do bebê, já se teve muitos debates calorosos, né? E hoje se compreende que a criança tem sinais vitais, ela nasce viva, e aí a gente já sabe que umas vão viver de horas, outro minutos, horas, meses ou anos, né? No Brasil, a gente teve a Manuela Teixeira, que viveu 3 anos. E os 2 filmes, os 2 documentários, a Marcela e a Vitória, viveram, né, quase 2 anos de idade. Então, é interessante essa reflexão, por quê? Para entender que é um ser vivo deficiente. Inclusive, hoje nós temos o Estatuto do Deficiente, tá certo? Aí, uma questão também que eu gostaria de trazer, né? Tem consciência uma criança dessa? Bom, primeiro, a gente não sabe bem, a ciência ainda está embrionária nos estudos sobre a consciência, não é? Bom, mas já se tem, há indícios de que essas crianças, algumas, têm um certo grau de consciência, sim, tá certo? É muito importante, né? Consciência do meio que cerca. Por quê? Porque ela pode ter percepção de estímulos táteis, térmicos, ela pode, nesse processo de interação, expressar emoções, né? Principalmente se tiver preservação do sistema límbico, né? Mas o que acontece também é interessante, porque vocês vão, né, ver, assim, verdadeira... Hoje, o avanço é uma coisa que não dá nem para se imaginar, os avanços científicos, né? Mas a questão da percepção nossa, médica, e a percepção que a gente a gente vai se educando com a prática, com a vivência, a gente vai percebendo, tá certo? Que o fato da criança, a gente não detecta, ela não consegue exteriorizar, não é? Para o nosso entendimento, tá certo? Para a nossa leitura, e porque a gente não percebe ou não tem como entender ainda, não significa que essa criança não tenha percepção. É a mesma coisa da dor, é um assunto que a gente gosta muito de estudar, dor no bebê, né? 30 anos atrás, eu vi um cirurgião que é, assim, magnífico, ele implantou um marca-passo num recém-nascido a termo, que a mãe tinha lúpus, e o bebê nasceu com bloqueio atrioventricular congênito, a frequência cardíaca do menino era de 30, de 20. Aí ele implantou um marca-passo sem nenhuma anestesia, sem nenhum processo, nada, nenhum medicamento para aliviar. Né? Por quê? A dor do bebê, porque na época achava-se que o bebê não sente dor, tá certo? Hoje os estudos já mostram que a gente não percebia, mas o bebê sente muita dor. Inclusive, hoje, o prematuro, ele sente dor mais intensa, mais prolongada do que um adulto, do que um recém-nascido a termo. Por quê? Porque o sistema inibitório da dor, ele se desenvolve mais tardiamente, percebe? Como é sutil, como a gente também vai se educando, vai estudando, vai aprendendo. Então, a gente não pode dizer, essa criança não interage, essa criança não é um ser vivo, é um ser vivo, é uma criança, é um ser humano que tem, né, deficiência.
E podem ocorrer erros de diagnóstico? Podem sim. Por quê? Porque vocês sabem, não é, que o ultrassom depende do aparelho, depende da expertise do médico que faz o exame. A doutora Ana Maria, que é médica, ginecologista obstetra, que fez mestrado, que fez doutorado na USP de Ribeirão Preto, que estudou ultrassom, né? Ela é uma pessoa que tem uma expertise que é única, mas a gente sabe que para o nosso país, que é um continente, onde é que você vai encontrar um médico com essa competência, né? Porque estudar é privilégio de quem estuda, saber é privilégio de quem estuda, não é? Então ela tem uma vivência e tem estudo. Então, mas ela não vai errar? Pode, porque depende do aparelho, depende da posição do bebê. E há casos, pessoal, documentados de crianças que na gestação a mãe recebeu o diagnóstico de anencefalia e depois a criança nasceu normal ou nasceu com hidrocefalia, tá certo? Outra pergunta, outra questão que eu gostaria também de trazer. E é uma gestação de risco? Não, não é. Porque o que é que o que tem nessa gestação de diferente? Polidrâmio. O que é polidrâmio? É um aumento na quantidade de líquido amniótico, que o bebê deglute e elimina. Só que ele não consegue engolir esse líquido amniótico porque ele tem uma deficiência no controle nervoso da deglutição. Então, acumula. Então, muitos bebês vão ter, né, uma quantidade maior de líquido amniótico, tá certo? Mas não é só polidrâmio, não é só no caso de anencefalia. Por exemplo, um bebê em que tem atresia de esôfago, que o líquido não vai até o estômago. Então, também é uma malformação muito comum. Ninguém fala, não é? Vamos abortar o bebê que tem atresia de esôfago. Muito pelo contrário, né? Hoje temos os cirurgiões pediátricos, que são, assim, é uma especialidade belíssima, não é? E aí, é, a falha é corrigida no caso de atresia de esôfago, que é uma parada no desenvolvimento, é corrigida quando o bebê nasce, tá certo? E a gente tem hoje a cirurgia fetal, né, que é também uma coisa fantástica. O feto hoje é um paciente. Já, para vocês terem uma ideia, na maternidade escola se faz caso de mielomeningocele. Então, a cirurgia opera, tá certo? O bebê intraútero, né? E a mãe recebe uma anestesia especial para que o bebê seja anestesiado também. E tem situações que, além de uma super anestesia, entre aspas, né, esse super por minha conta, querendo dizer, ilustrar que é uma quantidade mais acentuada de medicamento para anestesiar a mãe e anestesiar o bebê, mas há casos em que também se faz uma anestesia extra direto no bebê, porque sabe-se que o bebê sente dor. Então, o feto hoje ele é operado intraútero. O que nós estamos desenvolvendo, aprendendo, entendendo melhor, não é, que o desenvolvimento humano tem uma fase intrauterina que vai repercutir na vida extrauterina. Até um tempo atrás, a gente achava que a vida só começa depois que nasce. Não, a vida começa na hora que tem a fecundação. Ali você tem que ver toda a saúde materna, tudo que tiver no organismo da mãe vai repercutir no bebezinho, né? A outra questão, o abortamento é possível no Brasil? Bom, gente, essa questão aí é um outro momento assim de se discutir, porque dá para se passar uma tarde, uma noite, dia, meses, né? Com juristas, com bioeticistas, mas o que a gente tem para dizer, assim, na prática, é que nós temos jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, de forma errônea, num processo de ativismo judicial, permite que se faça isso. Mas lembro que, por isso é que eu disse no início, médico hoje deve estudar biodireito.
O que é jurisprudência? Jurisprudência não é a lei. Quem é que faz lei? São os legisladores, tá certo? Então, aí, a cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, a vida é um bem, é um direito, é inviolável. Então, jurisprudência não é lei. O que significa? Que a pessoa pode ser processada porque um médico que seja contra pode processar um outro médico que mandou fazer o aborto, né? Que abortamento é a palavra mais correta, aborto é o produto do abortamento, né? Mas fala-se aborto, todo mundo entende. Mas, enfim, então tem jurisprudência, não temos lei. E o Supremo legislou, é uma coisa errada. Não, quem faz leis, exatamente por isso, porque gera uma situação de conflitos, tá certo? E aí eu trago, olha, também é bom ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Filho, o que é o filho? Não é propriedade dos pais. A criança, o bebê, não é um órgão do organismo materno, tá certo? A relação entre o filho e os pais é de responsabilidade que os pais têm sobre aquele filho. E o que é que rege essa relação? Qual é quando você vai cuidar do bebê que tem autonomia reduzida? A gente vai sempre olha-se o princípio do melhor interesse da criança, tá certo? Então, por mais simples, comum que esteja hoje na compreensão, mas não é uma compreensão que corresponde à parte do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, isso aí é muito interessante, porque a pessoa pode, né, desconhecendo, e hoje nós temos um grande problema com a medicina fetal, né, isso aí já é a minha compreensão, tá? Aspas para mim, né? Porque até agora o que eu falei dos que temos, do que a gente tem nos livros e do que se tem na prática do dia a dia. Mas nós precisamos, né, nos entender melhor no que se refere à medicina fetal. Por quê? O que é que a gente vê? O médico diz um monte de estatísticas para a mãe, né? A mãe fica chocada. Isso eu estou dizendo que eu vejo na prática. Por quê? A mãe faz o pré-natal, a criança nasce, eu estou na UTI, aí vou cuidar do bebê. A mãe vai conversar todo dia com o médico que cuida do bebê, né? Então, eu estou dizendo de coisas que eu vejo na maternidade escola, tá? Aí hoje elas têm grupos de mães, de filhos que têm aquela doença. A última confusão grandíssima, por exemplo, né, foi de um bebê que nasceu com hérnia diafragmática, que no pré-natal, o serviço de medicina fetal, deu lá uma série de estatísticas que o bebê não ia sobreviver, tarará. Aí o que acontece? O bebê saiu lindo na fita, teve um monte de intercorrências que são passíveis de acontecer quando você está numa UTI, e a mãe ficou, entendeu, com ojeriza a determinados médicos. Foi uma situação muito complicada. Por isso é que eu disse, repito no começo, o que eu disse no começo. A gente lida com a doença, a gente lidamos com o doente e com a família, né? Então, o que eles percebem é diferente. Quando você vai se comunicar com o pai, com a mãe, sabe? Quando você chega, vai morrer daqui a 5 minutos, aí o bebê vive 2 anos. A Joana, que é do documentário Vitória de Cristo, ela é uma jornalista, uma pessoa letrada, que documentou toda a vida da Vitória dia a dia. Ela veio aqui em Fortaleza lançar o documentário. O pai, eles tiveram uma abordagem impressionante, né? Assim, Eliane, filho, digo. Eliane, deixa eu fazer uma interrupção, mas é só porque justamente o que você está falando é um dos pontos que nós trabalhamos em cima de que elementos dos 2 documentários poderiam ser super importantes, especialmente
assim, para todos da saúde, mas ainda mais para esse estudante que está no primeiro semestre, né, do curso de medicina, que ainda não tiveram as aulas, mas a importância que os documentários trazem para a formação deles, nesse aspecto que você está tocando agora, que é essa comunicação do médico, a relação, né, médico-paciente, tanto no dar notícia, como explicar o que de fato está acontecendo, porque os dois documentários trazem isso de forma muito marcante, né, tanto é que a gente destacou que eles se assustaram com a forma como o próprio médico conduziu a notícia nos dois documentários. Eu queria destacar que isso, de fato, era um ponto que a gente queria que você abordasse no objetivo, assim, dessa orientação para esses estudantes, entendeu? Por isso que eu te interrompi, desculpa. Não, fez muito bem, muito obrigada. Sua interrupção foi providencial, porque esse é o ponto, inclusive, que a gente quer fazer um trabalho, tá? Da conclusão do curso de cuidados paliativos, que nós estamos trabalhando lá na maternidade, deu uma parada agora por causa da pandemia, mas é assustador a forma, é assustadora a forma com que se lida com essas situações, sabe? É assustadora, porque quem fala precisa de ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, não é? E a gente sabe que comunicação é o que existe de mais difícil. Eu estou num processo de aprendizagem, né? Eu estou aprendendo, porque, como a gente falou, é assustador, porque hoje se tem acesso, por exemplo, a gente fez uma reunião com uma família que o bebê é com síndrome de Edwards, né? Até o nome é complicado, né? Mas o pai, o mais humilde possível, do interior, mas ele com celular, com internet. Quando a gente foi fazer a reunião, ele sabia tudo da síndrome de Edwards, entendeu? E aí, a gente que tem contato direto com o pai, direto com a mãe, vê que eles têm uma rede. No caso dessa mãe, que o bebê nasceu com hérnia diafragmática, que é quando tem um orifício, o diafragma não se completa, não se fecha totalmente, e as alças intestinais passam para o tórax, né? Então, esse bebê foi operado logo que nasceu. Mas essa mãe, ela faz parte de um grupo internacional de crianças, de mães que têm crianças que nasceram com hérnia diafragmática. Então, eles conhecem os especialistas, e aí e do mundo inteiro, praticamente. Depende, obviamente, do grau de comunicação. Mas esse pai, que do interior, que eu acho que ele não sabe nem ler direito, mas ele sabe tudo da síndrome de Edwards, né? Então, o filho dele teve a síndrome de Edwards, tá certo? Então, essa questão da comunicação, ela é muito importante. Você sugerir que, por exemplo, no caso de bebês com malformações graves, que se diz é incompatível com a vida. Você não pode dizer isso. Porque ele vai viver 1 ano, vai viver 2 anos. É muito interessante a gente lembrar que todos nós somos terminais. Agora, nós não estamos em estado terminal. Estado terminal é aquela pessoa que está num processo de morte, que se estuda hoje com os cuidados paliativos, que é uma especialidade médica, o processo de morte. Muito interessante isso, tem a fisiologia do processo de morrer, não é? Por exemplo, a pessoa que já está em processo já de morrer mesmo, já nos finalmente, ela para de comer. Aí, muitas vezes, a pessoa quer fazer uma gastrostomia, porque acha que o sujeito está morrendo porque não está comendo. Mas, na verdade, ele não está comendo porque ele está morrendo. Então, todos nós somos terminais, porque a gente pode morrer a qualquer momento. Vide a pandemia do coronavírus, né? Gente de todas as idades, uma coisa abrupta, súbita, não é? Então, mas estado terminal é diferente. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque uma criança que viva 2 anos, que viva 1 ano, para aquela família,
entendeu? Não compete à medicina, sabe, fazer uma análise da qualidade de vida daquela criança, porque esse termo é utilitarista, não é? Por quê? Porque nós temos, obviamente, situações em que você vai, um bebê com paralisia cerebral, como já aconteceu, como às vezes acontece, um bebê que está em morte encefálica, lá na UTI. Então, tem toda uma padronização para a gente dar o diagnóstico de morte encefálica. É aquele médico que fez o curso, eu não fiz esse curso, mas, por exemplo, os cuidados paliativos vão lá, pedem o diagnóstico, a equipe vai e dá o diagnóstico. O bebê está em morte encefálica. Aí se conversa com a família, se aciona a equipe de doação de órgãos, é outra logística, não é? É outro procedimento. Mas essa criança aí, ela não está em morte encefálica, ela está viva, não é? E aí tem sinais vitais presentes, tem um corpo perfeito, tá certo? O corpo é todo perfeito. Você vê que a Marcela é um corpinho totalmente bonitinho, lindo. Agora, ela tem um prognóstico reservado. De quanto tempo de vida? Bom, aí não dá para a gente dizer. E essa história de fazer prognóstico é muito difícil. A gente tem, inclusive, tabelas especialistas, né, a equipe de cuidados paliativos, ela faz prognóstico. Mas é muito, assim, não é uma coisa matemática. E para aquela família, mas eu quero meu filho. Então a pessoa tem a nanzinha. Não, mas eu quero meu filho. Vai morrer, tem acondroplasia ou tem osteogênese imperfeita. Não tem mãe, a mãe não cabe à medicina fazer uma análise quem deve viver, quem não deve viver, não é? A medicina tem que cuidar, dar alívio, não é? Agora não vai prolongar a morte, fazer distanásia, mas também, né? E aí hoje já se tem todo o entendimento, né? Um bebê que tem um prognóstico reservado, que vai viver pouco tempo, então a família tem acesso, a família faz o batizado, ou seja lá o que for da crença deles, do desejo deles, né? Os irmãos participam, tá certo? Faz-se depois o enterro da criança, dá um nome, registra. Então, é outra forma de conduzir, não é? Do que você. Né? Ah, mas a mãe tem o direito de escolha. Bom, aí é outra reflexão. A gente não pode, nenhuma mulher, nenhum homem pode doar seu coração. E ninguém pode, né, legalmente, determinar o agir de acordo com suprimindo o direito do outro. A partir do momento que a criança não é um órgão do corpo materno, né? Ela tem uma identidade genética, ela tem um ordenamento jurídico que protege essa criança, né? Hoje, o nosso ordenamento jurídico, ele é emocionantemente lindo. Basta a gente citar, por exemplo, o artigo 2º do novo Código Civil, que a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Isso é muito profundo, coloquem na internet, artigo 2º do novo Código Civil. Tá? Então, o que isso significa? A criança, ela tem direitos de herdar, né? Então, a criança, ela tem direito a ter a pensão alimentícia durante a gestação. A gente tem, por exemplo, inclusive jurisprudência, precedente jurídico de um defensor público em São Paulo, Marcelo Carneiro Novaes, que em 2007 ele entrou com uma ação, eram 15 presidiárias em São Bernardo do Campo, e ele colocou os fetos de 15 semanas. Um deles, né, eu lembro bem, tem também na internet, Marcelo Carneiro Novaes, defensor público, ação, feto, você coloca, você acha tudo. Então, ele fez a ação em nome do feto, exigindo um pré-natal
de qualidade, porque a mãe, né, presidiária, ele iria repercutir para o bebê. E o Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo deu ganho de causa para ele. Quando ele ganhou a causa, os bebês ganharam a causa, os fetos, né, já tinham nascido, mas serve de jurisprudência, de precedente jurídico, tá certo? Então, pessoal, essa questão da comunicação, né? Porque tem uma estatística, porque vai viver, porque bebê assim ele morre, todo mundo vai morrer, né? Isso aí, uns morrem mais cedo, outros menos. Quanto tempo de vida tem, a gente não pode fazer previsão. E é muito importante você ler e se aprofundar nessas questões. Porque nos livros de neonatologia, a gente percebe, tem uns que falam secamente, como que diz assim, não merece viver, certo? Tem outros que já fazem uma reflexão acerca da questão, né, da dignidade da vida, porque o ser humano, ele é um fim em si mesmo, né? Então, essa questão do direito de escolha, ele é muito controverso, tá? A mãe precisa de apoio, é um momento difícil, mas difícil é, nós todos temos momentos dificílimos em nossa vida, né? Todos nós temos. E tem um livro, pessoal, que eu gostaria de sugerir, é um Eliane, livro... Oi, posso sair aqui da apresentação? É. Sim, pode. Um dos pontos também que foi colocado é nas duas situações, né? Em uma delas, a mãe parece ter uma idade mais avançada, a outra nem tanto, se isso era um fator dentro da tua experiência de acompanhamento dos bebês que nascem na maternidade escola e da sua história de vida mesmo. Se você tem observado há uma prevalência disso ou não, e as condutas, tanto no acompanhamento da gestante com esse tipo de, né, fetos com esse tipo de malformação, como também na sala de parto, se há alguma a necessidade de algo especial nessa conduta. Foi pedido também para ser discutido um pouquinho sobre isso, trazendo a tua experiência. Olha, a maioria dos médicos neonatologistas, olha o melhor interesse da criança. Isso aí não se tem a menor dúvida, não é? Agora, o que está em processo assim, de ajuste fino, né? Por exemplo, eu tive e estou tendo algumas dificuldades com um ou outro membro da equipe de cuidados paliativos. Por quê? Porque algumas pessoas têm uma visão, vai viver horas, vai viver dias, entendeu? E eu tive uma experiência, desculpa eu falar da minha experiência, mas é porque eu acho que é um momento muito crítico, e eu não, para falar dos outros, é melhor falar de mim, né? Mas o bebê com síndrome de Edwards, uma coisa que eu fiz e nunca mais na minha vida vou fazer, nunca mais. A gente conversou com o pai, com a mãe, eles lá para os lados, eles moram para as bandas de Beberibe, vieram aqui, e no dia que o bebê nasceu, eu estava de plantão na sala de parto. E aí, o que eu fiz? Peguei o bebê, enrolei bonitinho, e deixei nos braços até morrer. Hoje eu não faço mais isso. Eu mando para a UTI, tá certo? E vou dar. Não é. Por quê? O bebê realmente era muito, muito, muito mal formado. Era incompatível, né? Mesmo. Mas ele teria mais, talvez, um dia, né? Mais horas, talvez, né? Mas para o meu psicológico, isso foi muito pesado, entendeu? Depois eu fui refletir, tem crianças com síndrome de Edwards que viveram 10 anos. Há relatos na literatura de bebê com meroencefalia que viveu 10 anos, entendeu? Então, eu que passo a minha vida cuidando de bebês, cuidando de crianças, estudando o embrião, estudando o feto, é muito pesado, né? Então, assim, a maioria dos neonatologistas realmente primam
eu acho que tem uma sensibilidade um pouco mais, né? Mas a medicina fetal, eu acho que tem que desenvolver mais. Mas, Eliane, assim, um ponto aí muito importante que também toca no documentário, eu sei que você tem muito cuidado com isso, tanto é que você acabou de colocar que você optou em deixar a mãe, né, na relação mãe e feto, é justamente e o documentário traz isso, dos sinais vitais da Vitória, elas se estabilizavam quando a mãe estava com ela no colo, né? Isso, Então, no exatamente. momento que você faz uma conduta de, ao nascimento, colocar esse bebê, como você colocou aí, com muita malformação, em contato com a mãe, é uma atitude também, ao meu ver, dessa busca que os estudos também mostram a sua importância, não é? Eu queria que você também falasse. Com certeza. Você é bem, gostei da sua perspicácia. Eu falei esse exemplo exatamente porque não existe assim, né, numa situação como essa, isso é errado, ou isso é o certo, entendeu? Cada um faz aquilo que acha que é o melhor, porque aquela criança, ela não, dependendo de um grau de malformação que você está vendo que vai ser de horas, que foi a impressão que eu tive. Mas eu depois fiquei me sentindo mal, entendeu? Eu queria. Eu É muito difícil. compreendi, é uma situação muito Muito difícil, porque difícil. você está entre promover um momento único, que pode sim ser único, como no caso foi, ou você não promover, prolongar algumas horas a mais, Mas esse momento, e ele correr na Virginia, UTI, por exemplo, né? Então, mas esse momento seria de levar o bebê para a UTI junto com a mãe, junto com o pai, entendeu? Não era separar, não. Que é o grande problema que a gente vê na pandemia é a privação materna. Eu estou dando. Quem eu posso, eu dou alta, agilizo, agilizo, agilizo. Porque se eu vejo o bebê, eu sinto, é uma coisa de energia. A privação materna é terrível, entendeu? Mas é muito difícil. O que eu acho impossível é você dizer, não vai cuidar, porque vai viver horas ou vai viver dias, entendeu? Quando você não tem, né? E eu queria também sugerir, viu, Virginia, só fazendo aqui, esse livro, não sei se dá para ver, Longe da Árvore, do Andrew Solomon, Pais e Filhos e a Busca da Identidade, que esse livro é sensacional, é maior do que uma Bíblia, olha, mas é sensacional porque ele eu sugiro fortemente, ele vai falar que a diferença é que nos une. Aí ele faz o primeiro capítulo sobre o filho, o pai e a mãe. Ele fala muito dele, que ele é gay, né? E aí ele vai falar das dificuldades. Depois dos filhos surdos, anões, filhos com síndrome de Down, com autismo, com esquizofrenia, com deficiências de forma geral, crianças prodígios, crianças filhas de estupro, de criminosos, transgêneros e pai. Esse livro, assim, sabe, faz a gente, você se colocar, poxa, no lugar, ter empatia com o anão, o autista, não é? Então, assim, você pensar o que é ter um filho e ajudar, eu acho que compete a ajudar sempre, entendeu? Porque, por exemplo, teve um caso que me marcou muito, eu deveria ter feito um diário dessa minha passagem da pandemia, né? Porque teve uma menina que nasceu com fenda palatina e a fenda no lábio e no palato total, completa, né? Do lado esquerdo. E a mãe não quis ver a criança quando nasceu. E a menina só precisando aprender a se alimentar para ter alta, né? Aí eu chamei a mãe, conversamos com a mãe. Aí a gente depois perguntei, você quer uma psicóloga? Mas, obviamente, que você vai tentando conversar, né? Chamamos a psicóloga, conversou com ela. Aí veio a fonoaudióloga, e veio a enfermeira, e todo mundo ali, até que ela conseguiu alimentar a criança, e a gente conseguiu dar a alta para a criança. E eu conversando a palavra da mãe, já pensando no trauma daquela criança, que a mãe, né, acha feio. E eu dizia, olha, bonito é quem a gente gosta, e feio é quem a gente não gosta. Eu penso assim, né? Aí a gente orientou para ir para o SEIM, para, né, todo o setor que tem especializado. Mas é uma situação assim, sabe? E quando você chega e diz, seu bebê vai viver horas, vai viver dias, gente, isso é um trauma para o resto da vida, sabe? Se a gente fica pisando em ovos, falando, tentando, e rezando, e meu Deus, como é que eu vou falar? Agora, você imagina,
né, o médico do serviço de medicina fetal, eu falei, olha, não tem, você não pode mandar virar para a mãe que vai viver horas e mandar a mãe tirar o menino, essa mãe depois fica traumatizada. A Ana Maria, né, nossa colega professora que está aqui, uma vez ela fez um comentário, talvez ela nem saiba, viu, Ana? Tanto que me marcou, que ela contando que quando ela vai fazer um ultrassom, que ela não percebe o coração bater, ela não fala o coração não está batendo. Olha, seu feto está morto. Eu falo assim, gente, olha, não estou conseguindo escutar o coração bater. Assim, eu penso numa forma que aí entra a sua humanidade, obviamente, que é a sua expertise, né, a conduta de como falar, porque realmente quando você está esperando um filho e a certeza plena não é o beta-HCG, é o seu primeiro ultrassom que diz, está aqui, estou vendo as estruturas, o coração já está batendo, né, então você ir para esse ultrassom na expectativa de escutar o coração bater e o médico simplesmente virar e colocar, olha, o feto está morto, nossa, isso daí para qualquer mulher na expectativa de estar gestante é como tirar a própria vida, é horrível, deve ser horrível. Nunca experienciei isso, mas me marcou muito a forma que a Ana Maria, uma vez contando, assim, algumas coisas que ela fazia, né, nesse acolhimento, porque é muito difícil essa notícia, realmente, para o profissional, e para quem vai escutar mais ainda, obviamente, que está vivendo o problema, né? Não tem uma receita de bolo, não, mas tem uma receita, é muita flexibilidade. Cada um que procure se conhecer, que procure se trabalhar, que eu estou nessa procura arduamente, entendeu? Não é fácil. Um outro livro, viu, professora Virgínia? Inclusive, o livro, só te falar, Eliane, o primeiro livro está colocado no chat, pessoal, Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca da Identidade, e está escrito o nome do autor, os meninos da Liga já escreveram aqui. Andrew Solomon, Andrew Solomon. Já está anotado aqui no chat, para quem quiser. Outro livro que eu já li umas 4 vezes, tenho que ler mais umas 10, é esse aqui, olha. Contra a Perfeição, Ética na Era da Engenharia Genética, do Michael Sandel, olha aqui, olha. Eliane, esses meninos são tão incríveis que já puseram foi o link para fazer o download do livro, Eliane. O negócio aqui é assim... Não, eles eu vou te contar. Incrível. Obrigada, Sara Araújo, por você ter colocado o livro aqui. Pessoal da Liga, anota o próximo livro aqui no chat, para que o pessoal possa ter acesso. E tem uma pergunta para você também, Eliane, que já sobre... Pegaram o nome desse livro aqui, que esse livro... Tem o outro dele, Justiça, que é fantástico. Mas coloque novamente na tela, para os meninos pegarem bem direitinho o nome, eles colocam aqui no chat para quem tiver interesse. Pessoal, as perguntas podem colocando também aqui no chat já, e tem uma pergunta, Eliane, de uma indicação de livro, mas é sobre neonatologia. Tem uma pessoa que tem muito interesse na área e queria que você indicasse algum livro na área de neonatologia. Olha, neonatologia, tem esse aqui, que é um livro muito gostoso de ler, tá? Perinatologia, Fundamentos e Prática. A autora, são vários autores, né? Mas Conceição A.M. Segre, que é lá do Einstein, Conceição Aparecida de Matos Segre. É um livro nacional maravilhoso. Perinatologia, Fundamentos e Práticas, tá? Da Sarvier. Esse é um livraço pesadão, mas é maravilhoso, porque ele é fácil de ler. O tratado, né, muito assim, referência nossa, é esse, o Fanaroff, né, que é a medicina neonatal e perinatal. A última edição ainda não foi traduzida, são 2 volumes, mas tem dele resumido, que inclusive são casos clínicos, tá certo? Porque neonatologia é um mundo, né? Aí tem esse aqui, ó, Alto Risco em Neonatologia, do Fanaroff, tá certo? Esse é um livro menor, mas é muito, muito, muito bom. E vocês podem pegar, desculpa, a rotina de neonatologia pela internet da Maternidade Escola, tá certo? Você pode... Agora, gente, o Fanaroff, olha só, que eu ia falar isso, o Fanaroff, que é esse, que são 2 volumes, né, o Fanaroff grande, ele é sensacional,
Porque quando ele vai falar do trato digestório, primeiro ele fala da embriologia do trato digestório. Ah, que interessante. Muito, olha, vai falar das doenças do trato respiratório, aí ele vai falar da embriologia do pulmão. Eu não entendo como, olha, eu, sinceramente, quando eu nascer outra vez, eu quero estudar embriologia e neonatologia. É tão apaixonante. E aí você estuda a embriologia do pulmão, a transição durante o nascimento, né? Vai estudar as doenças cardiovasculares. Aí você estuda a embriologia do coração, né? A professora Eliane estará com a gente em mais 2 encontros, pessoal. Um onde ela vai abordar sobre a importância, né, da embriologia para o exame do neonato, e um outro que é uma outra sessão de filme que a gente ainda vai também divulgar oficialmente. Então, ela vai participar realmente, assim, com 3 encontros, vai ser ótimo, a gente agradece demais. Quem tiver perguntas, por favor, pode colocar aqui, abrir o microfone. Professora Ana Maria está aí na tela, olha aí, eu estava falando justamente, eu acho que ela nem lembra que um dia ela me falou isso, de um diagnóstico do coração não estava atendo, eu fiquei, olha aí a forma de abordar, como muda, né? Como muda, ela foi mesmo. Eu queria inicialmente parabenizar a brilhante palestra da Eliane. Ela, com a sua expertise, né, ela nos mostra sempre um outro lado, né, humanitário da vida. Eu compartilho com ela que quando um coração ele bate diferentemente da mãe, é uma nova vida. E essa vida a gente não pode achar que pertence à mãe. É uma outra pessoa. Então, eu compartilho totalmente com suas colocações. E eu gostaria de também relatar que o ultrassonografista ele também tem muita importância no momento desse diagnóstico em relação à paciente. Então, ele tem que ter uma postura de respeito, ele não pode simplesmente, como eu já vi em alguns casos, o seu filho é todo mal formado, o seu filho tem muitas alterações. Então, a maneira que você fala, o respeito que você tem que ter pelaquela criança mal formada, o respeito que você tem que ter para os pais dela, tem que ser muito evidenciado pelo ultrassonografista. Então, é muito importante. Eu gostaria só assim, de relatar um caso que aconteceu comigo, bem rapidamente, que em uma época da minha vida eu trabalhei em reprodução humana assistida. E tinha uma paciente que ela já estava com 43 anos, já tinha tentado várias vezes fertilização in vitro e não tinha conseguido. E ela me disse que era a maior vontade da vida dela era ter um filho. E aí ele ia fazer a última tentativa. E na última tentativa ela conseguiu. Aí ficou todo mundo muito feliz, alegre, né, pelo sucesso. Mas eu soube que com 3 meses ela perdeu. Então ela veio conversar comigo. Eu digo, meu Deus, ela deve estar muito triste, muito chateada, depois de tanto tempo, conseguiu engravidar, mas perdeu. Aí ela veio conversar comigo, ela disse, doutora, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Aí eu não entendi. Eu disse, mas por quê? Ela disse, eu tinha muita vontade de ser mãe, e eu experimentei ser mãe por 3 meses. Então, eu achei aquilo ali, eu nunca esqueci aquela cena, aquela mulher de uma felicidade imensa, porque mesmo tendo abortado a criança, durante 3 meses, ela foi mãe. Então, eu queria compartilhar também com vocês esse caso. Ana Maria, pois eu tive esse sentimento quando eu assisti o El Vitória, quando os pais, de forma muito consciente, abraçaram, viveram tudo que era permitido como pai e mãe. Eu achei muito lindo a maneira como eles colocaram, né? Obviamente que devido à formação de ambos, como a professora Eliane colocou, são pessoas mais orientadas, mais letradas, a outra família, uma família mais humilde, não quer dizer que o amor não seja o mesmo, o amor é igual. Exatamente. Mas a forma de colocar, né, foi isso que me marcou bastante, assim, ela teve a oportunidade, de maneira muito clara, de naqueles 2 anos e alguns meses, experienciar o que é ser mãe, que é algo realmente único.
nós que somos mães sabemos, assim, como é diferente o antes na nossa vida e o depois de sermos mães. Assim, só vivenciando, e aqui o contexto mãe que eu me refiro não é apenas gestar, é de fato ser mãe, certo, pessoal? Pelo menos na minha humilde opinião. Então, ficou muito claro isso para mim, essa experiência. E esse documentário, os dois, eu acho que o grande mérito deles é mostrar a vivência familiar, porque quando a gente está no consultório médico, é isso que a professora Ana falou, né? Quando você está no consultório médico, geralmente as histórias são narradas da perspectiva do médico, né? Aí não, a história foi narrada da perspectiva de quem viveu a experiência, né? Eu tive um aborto espontâneo em 1979, no dia 13 de setembro de 1979. E todo dia eu rezo para o meu bebê, né? Eu fiquei grávida 12 semanas, né? Então, assim, parece que foi ontem. É uma coisa que marca tanto a psique feminina que não, entendeu? Não tem, é uma coisa que não dá para você explicar tecnicamente, entendeu? Então, o filho você não quer saber se tem nariz de elefante, orelha, né, orelha de tamanduá, você quer saber que é seu filho, né? Não interessa o que está fazendo, se está agindo bem, se não está, né? É filho e acabou-se, né? Então, não interessa se falta uma perna, se falta um braço, não. Acho que isso aí é a história contada da família que está vivendo. E o médico, eu sempre gostei de dizer isso, eu ouvi do Stuart Manning nas nossas capacitações, né, saudosas, tempos gloriosos de mudança de currículo, o professor Henri trouxe muitos professores para a gente, né, fazer a reforma. Então, ele disse, olha, a gente tem que ajudar na formação de médicos melhores, não os melhores do mundo, mas os melhores para o mundo, né? Isso é que é realmente importante. Eu achei isso, para mim, foi uma lição assim para o resto da vida, né? Então, você ser melhor para o mundo, para servir a sociedade, né? Porque a gente tem um trabalho que é um desafio constante, por isso mesmo que a gente gosta, né? Então, o médico não é o centro da situação. O centro da situação é quem vivencia a experiência de adoecimento, de tratamento, né? Eu achei muito importante, Eliane, trazer isso para o contexto do S1, para esses estudantes que estão chegando, para ter justamente essa visão do lado de lá, né, da outro lado da mesa do consultório, né? Então, porque eles vão, obviamente, estudar muito e vão ler muito, mas vai levar um tempo para eles estarem experienciando o atendimento, experienciar a notícia. Então, quando você traz uma informação, como esses dois documentários, onde mostra como que a família que está passando por essa situação se sente, né, as impressões que ela tem, eu acho que isso é fundamental para que ele possa, já desde cedo, ter essa humanidade dentro dele, cultivar essa humanidade, essa percepção, essa comunicação. Eu achei muito interessante você falar do biodireito, eu acho que é um tema que abre, sim, para muitas discussões, né, que a gente pudesse se aproximar mais disso, para que esse estudante em formação pudesse ter um melhor aproveitamento dessa maneira de conduzir. Tem vários elogios aqui à sua palestra, aqui no chat, Eliane, não sei se você já está vendo, palestra maravilhosa, foi incrível. Se alguém quiser fazer ainda alguma colocação, pessoal, alguma pergunta, fiquem à vontade. E eu só tenho a agradecer, eu acho que foi um momento muito rico, assim, e vamos exercitar essa humanidade, essa percepção, né, para esse mundo melhor. No final, tem até uma frase que eu achei também muito linda, que um feto é um paciente, a medicina é feita para curar, né, então, buscar isso daí. Aliviar. Virgínia, eu gostaria de fazer uma colocação, assim. Eliane, essa é a Ana Paula Lambert, me corrija a pronúncia, viu, Ana Paula, por favor. Sim, não, é Lambert, tá certo. Ela é lá do Rio Grande do Sul, a gente se conheceu em outra seara e nos descobrimos professoras de histologia e embriologia, então ela é da PUC do Rio Grande do Sul, e queria muito que eu ouvi. Por favor, Ana Paula, fique à vontade. Eu gostaria de dar os parabéns
pela palestra. A professora Eliane, eu acho que colocou muito bem, assim, é um assunto extremamente complexo, né? Difícil de ser abordado, mas eu acho que a delicadeza com que tu colocastes, eu acho que foi fundamental, assim, e a clareza também. Então, eu gostaria de parabenizar, gostei muito, agradecer também à professora Virgínia pela oportunidade, né, de estar presente aqui, poder assistir essa palestra, e dizer que eu acho que as colocações, assim, foram perfeitas e colocadas de uma maneira delicada e correta, né? E eu me preocupo muito com essa questão, assim, né, de também passar para os meus alunos esse olhar mais humanitário, e eu acho que o filme coloca muito bem, assim, e tu colocaste também a importância, assim, daqueles poucos dias que viveram juntos, ou daqueles 2 anos, que isso daí mudou completamente as pessoas, né, o ser humano que era, né? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa respeitar, e eu acho que tu colocaste muito bem, ó, parabéns, eu acho que foi excelente. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, um prazer imenso, e o desejo maior é de ser útil, né, de compartilhar alguma vivência para que você possa, para que a gente possa tentar contribuir, né? E eu gostaria também de aproveitar e agradecer ao meu filho Rodrigo, que ele é que fez a logística aqui do Eduardo aí, e o Rodrigo é que me ajudando, né? Foi Salvando, né? É tão bom, né, me assessorando, que coisa boa. Uma troca muito bacana. Pois é. Pois então, quando você. Eu sugiro também, viu, professora Virgínia, que Sim. você faça, que vocês, né, o grupo, a equipe, vamos pensar em organizar, depois da pandemia, que continuem essas salas virtuais, esses congressos, que a gente Eu acho possa que fazer sim, congressos virtuais, não é? Convocando pessoas da área do direito, né? isso. Vamos Professores fazer do sim. direito, professores de outras universidades, especialistas, eu acho que é muito enriquecedor. E o aluno do S1 na reforma, né, ele tem que o objetivo, um dos objetivos da reforma do currículo é exatamente aprendizagem baseada nas vivências, nas experiências da vida real, né? Porque a gente ficava um pouco desconectado da prática antes da reforma, né? Que depois as coisas melhoraram bastante, né? Então, acho que ficou assim, é um momento de trazer também a vivência de outras pessoas, eu acho que pode-se pensar nisso, né? Sim, não, eu super concordo, a gente acredita que isso vai ser um fruto, né, que foi plantado, a sementinha foi plantada na pandemia porque foi mandatório que a gente passasse a utilizar isso, mas depois vai ficar como uma ferramenta complementar, né, que a gente possa, assim, poder sair do ambiente Porongaba do Sul e poder explorar outros ambientes que, se não for no formato virtual, vai envolver um custo muito grande para isso, mas no formato virtual ele se torna factível. Então, todo mundo conhecendo e aprendendo essas ferramentas vão possibilitar, assim, uma troca bem bacana. A gente pretende continuar, professora Eliane. E contamos com seu apoio, que conhece várias pessoas, né? A gente vai fazendo uma rede aí de pessoas interessadas nessa educação continuada, né? Trazendo esses outros aspectos que no conteúdo em si do módulo não permite, né? A gente tem que cumprir uma carga horária e não se permite discutir tudo. E aí, quando você vem com complementos e com outras pessoas, você traz, assim, um plus, vamos assim dizer, ao módulo. Então, alguém mais gostaria, pessoal, de fazer alguma pergunta? Se não, eu passo para os agradecimentos. Mais uma vez, eu agradeço enormemente. Professora Eliane, muito obrigada. A gente vai se encontrar novamente, pessoal. No dia 17, a professora Eliane vai participar. E vai participar também no dia 24. São momentos distintos. Vocês vão ficar recebendo as chamadas, certo? E eu queria agradecer também a toda a equipe que está aqui nos bastidores da Liga. Agradeço muito ao S1 por acreditarem que é possível a gente se encontrar mesmo em formato opcional.
Inclusive, os meninos estão divididos em pequenos grupos, e o grupo do João Pedro abarcou a causa de assistir e tentar discutir sobre o ponto de vista deles. Eu achei incrível que vocês abarcaram isso. Eu vou depois postar o vídeo, até já mostrei para a professora Eliane para alguns professores, né, porque vocês estão desenvolvendo a comunicação. Vocês estão tendo que ler antes. Eu tenho absoluta certeza que o aprendizado de vocês, quem está engajado, vai ter também um adicional, porque você está buscando por você mesmo, e isso é muito bacana de ver acontecer. Os meninos da Liga não têm palavras, eles sabem o tanto que a gente se gosta, né, e se cuida e trabalha. E, Eduardo, muito obrigada. Agradeço também a todas as colegas do setor de histologia, as meninas, estamos todos muito empenhados ali para que as coisas aconteçam. Aquilo que eu te disse, né, não ser mais o mesmo, né, do mesmo, né, muito do mesmo, né, Eliane? Vamos fazer algo diferente. Ser mais do mesmo. Vamos fazer pelo menos um pouquinho do diferente, que já está valendo. É isso aí. Então, obrigada a todos, muito obrigada. Aí eu também agradeço e um grande abraço para todos e todas. Obrigada, Eliane. Tchau, tchau, pessoal.